Bem-vindo, amigos. Hoje vamos completar a última etapa da anatomia e fisiologia da audição com a parte 3, as vias auditivas. E vamos começar falando dos potenciais gerados na cóclea, que são 4 potenciais. O primeiro potencial é o potencial endococlear de repouso, que é o único que não é gerado em resposta à estimulação sonora, depende da estria vascular, que é a bateria geradora de energia da cóclea, fonte de energia essencial para a transdução das células ciliadas. O segundo potencial é o microfonismo coclear, que reflete a onda sonora na forma de despolarização e hiperpolarização das células ciliadas externas. Trata-se de um potencial que aparece durante a estimulação sonora e reflete o movimento da membrana basilar. Essa é uma atividade pré-neural que acontece antes das sinapses das células ciliadas com o nervo auditivo, ou seja, antes da formação da onda 1 do potencial evocado auditivo de tronco encefálico. E dessa forma, também é útil para avaliar a função das células ciliadas externas e da membrana basilar, o que torna essa avaliação fundamental para o diagnóstico da neuropatia auditiva e de seus diagnósticos diferenciais. O terceiro potencial é o potencial de somação, que é o resultado da soma da corrente alternante produzida pelo microfonismo coclear. Ele tem a mesma direção do potencial de ação do nervo auditivo e é geralmente registrado como uma pequena deflexão que antecede o potencial do nervo. Ele está relacionado com os movimentos da membrana basilar e pode ser captado quando existe uma diferença entre a amplitude de movimento dela. Torna-se maior na doença de Meniere. O último potencial é o potencial de ação, que é a soma do sincronismo individual neural causado pelo potencial de somação, que corresponde à onda 1 do potencial evocado auditivo de tronco encefálico. É resultado do disparo sincrônico de muitas fibras do nervo auditivo após a estimulação sonora ser transformada em energia bioelétrica através das células ciliadas internas. E ele é útil para a audiometria objetiva. Audição e fala. A facilidade com a qual uma pessoa é capaz de perceber a fala deve-se, em parte, à redundância intrínseca do sistema auditivo e à redundância extrínseca do sinal da fala. Redundância intrínseca. Ela é dependente de fatores como intensidade, frequência e duração. Por exemplo, falar alto, falar baixo, rápido, lento. Já a redundância extrínseca é a eficiência do próprio sistema nervoso auditivo central bilateralmente. E a cada estágio da via auditiva, ele faz análises cada vez mais refinadas. A via auditiva é única porque possui o maior número de núcleos de associação do tronco encefálico. Possui mais vias paralelas do que outros sistemas. Possui grande número de fibras homolaterais. E cada área auditiva do córtex recebe impulsos originados na cóclea de seu próprio lado e na do lado oposto, sendo impossível, assim, a perda da audição por lesão de uma só área auditiva. Vias auditivas ipsilaterais correspondem a 1/3 das vias auditivas. Estão relacionados ao alerta, atenção, vigilância. Elas caminham juntas com todas as outras vias sensoriais e também presentes em áreas associativas e modalidades auditivas secundárias. Já as vias auditivas contralaterais são os 2/3 restantes da via auditiva. Essas vias contralaterais são somente auditivas e estão relacionadas ao córtex auditivo primário dos hemisférios direito e esquerdo. Como então as vias auditivas são formadas? As neurofibrilas são células bipolares
que compõem o gânglio espiral de corte, que recebem as informações das células ciliadas externas e internas do órgão de corte. O gânglio espiral de corte localiza-se no centro do modíolo, contendo de 30 a 35 mil neurônios, tipo 1, 90 a 95%, e o tipo 2, os restantes 5 a 10%. E aqui constitui-se, então, o primeiro neurônio da via auditiva. Nervo auditivo é formado pelos axônios das células do gânglio espiral. E do gânglio espiral vão partir fibras aferentes primárias que vão fazer sinapses com os núcleos cocleares ventral e dorsal, formando aqui o primeiro relé, a primeira conexão da via auditiva. Então, nesse slide, a gente tem representado aqui as duas vias auditivas. A via auditiva clássica, que sai do núcleo coclear ventral, e a via auditiva reticular, que sai do núcleo coclear dorsal. E a gente vai começar abordando primeiro a via auditiva clássica. Então, o complexo olivar superior vai receber as fibras do núcleo coclear ventral direito e esquerdo. E é o segundo relé, a segunda conexão da via auditiva, podendo ocorrer já ao nível do complexo olivar superior a comparação das características sonoras que chegam aos dois ouvidos para a detecção do som. Núcleos cocleares, ventral, dorsal, estão localizados na junção da ponte medula e cerebelo, e essa é uma localização comum para tumores. São células arranjadas tonotopicamente desde a cóclea e têm uma importante função de análise de frequência e de tempo. A maioria com projeção contralateral, mas algumas fibras permanecem ipsilaterais. Iniciam a análise sensorial complexa e diminuem os sinais de ruído de fundo. Complexo olivar superior. Ele recebe informações dos núcleos cocleares ipsi e contralaterais. São células binaurais que são sensíveis a pistas de tempo e intensidade. O complexo olivar superior está implicado na localização, lateralização e integração binaural, tendo papel importante no arco reflexo do músculo estapediano, ou músculo acústico, atuando no reconhecimento de estímulos sonoros em presença de ruído. Complexo olivar superior lateral trabalha com altas frequências, utilizando diferentes amplitudes do som. E complexo olivar superior medial trabalha com sons de frequências graves, utilizando as diferenças de tempo. A audição binaural trabalha para processar a informação de localização da fonte sonora, e o complexo olivar superior é o primeiro local da via auditiva cujos neurônios carregam informações sobre ambas as orelhas. O complexo olivar superior lateral trabalha com altas frequências acima de 5.000 Hz, utilizando diferentes amplitudes de som que chegam para cada orelha. Já o complexo olivar superior medial trabalha com sons de frequências graves, menores de 1.000 Hz, utilizando as diferenças de tempo de chegada do som para cada orelha. Complexo olivar superior lateral. Localização é baseada na amplitude. Então, um som que está frente ao observador, os sons vão chegar iguais para ambas as orelhas. Excitação e inibição estão iguais. Nesse outro exemplo, o som chega mais forte na orelha direita. Excitação maior à direita, inibição maior à esquerda. Leminisco lateral.
recebe as fibras ascendentes ipsi e contralaterais vindas do complexo olivar superior. É o terceiro relé, a terceira conexão das vias auditivas. É composto de fibras ascendentes e descendentes. E vai do complexo olivar superior ao colículo inferior no mesencéfalo. O leminisco lateral recebe projeção ipsi e contralateral, continuando a representação bilateral do estímulo auditivo. Mantém a representação interaural e binaural. Colículo inferior recebe as fibras que chegam do leminisco lateral, formando então o quarto relé da via auditiva, ou relé mesencefálico. É onde ocorre a primeira integração da audição com outro sentido, que é a visão. A proximidade do colículo superior com a visão e a íntima relação destes com o cerebelo parece ser determinante para a execução de tarefas de localização sonora e equilíbrio corporal, diante das modificações posturais decorrentes de estímulos acústicos dos mais variados. Por exemplo, a alteração postural de defesa com a chegada de um veículo em alta velocidade, cujo sinal sonoro, a buzina, está muito próximo do indivíduo. Além disso, ele mantém a atenção ao estímulo sonoro. Organização tonotópica. As projeções das fibras que saem da cóclea passam pelo complexo olivar superior, leminisco lateral, e chegam ao colículo inferior, mantém essa organização tonotópica. Corpo geniculado medial e sistema límbico. O corpo geniculado medial recebe as fibras que vêm do colículo inferior, sendo algumas fibras cruzadas. Aqui é a quinta conexão ou a conexão talâmica da via auditiva. Ela serve como estação talâmica de troca para a transmissão da informação auditiva e é a única especificamente auditiva. Todas as áreas corticais auditivas recebem as fibras do corpo geniculado medial. É responsável pela transmissão ao córtex auditivo primário, de informações relacionadas com frequências, intensidades e binauralidades. Faz também a verificação da intensidade relativa e da duração dos sons. Aqui, então, a representação do córtex auditivo, com o córtex auditivo primário, mostrando a tonotopia que vem desde a cóclea, a região que corresponde ao ápice e a região que corresponde à base da cóclea, e o córtex auditivo secundário. Córtex auditivo. Ele recebe as fibras que vêm do corpo geniculado medial sem cruzar. Córtex auditivo primário é o local da sensação e percepção auditiva. Ele retém a organização tonotópica que vem desde a cóclea e é capaz de discriminar frequência e intensidade. Essa organização tonotópica faz com que sejam percebidas faixas de frequências definidas, fragmentos de palavras sem nexos, por exemplo, uma sopa de letrinhas. E na fissura de Sylvian, plano temporal e giro de Helsch são estruturas maiores no lado esquerdo do cérebro. Aqui nós temos então o córtex auditivo primário e essa região, o córtex auditivo secundário. No córtex auditivo secundário, os estímulos são incorporados ao nosso conhecimento prévio, as palavras são reconhecidas e vão ter significado. Ainda no córtex auditivo, a área de Wernicke, giro angular, é onde o contexto é percebido e construído a partir de todas as informações sensoriais recebidas, inclusive as não auditivas,
além da evocação de memória recente e tardia e da influência do sistema límbico. O estímulo aqui, então, é vivenciado. Formação reticular. O sistema auditivo é conectado à formação reticular, podendo tornar-se sensível a estímulos específicos, e este podendo ser um dos mecanismos da atenção seletiva. Também aí, sistema de alerta e atenção. Corpo caloso é responsável pela comunicação e integração de informações entre os dois hemisférios cerebrais. Ínsula, localizada entre o tálamo e o córtex auditivo primário, é responsável pelo registro da representação fonológica de curto e talvez de longo prazo. É onde ocorre a imagem articulatória, armazena informações sensoriais. Áreas associativas: núcleo caudado e putamen. Memória não declarativa relacionada a todas as experiências sem acesso consciente. Amígdala regula aspectos emocionais e motivadores do comportamento humano, memória declarativa, fatos e eventos de período curto de tempo, menores de 30 dias. Aqui, então, uma representação da veia auditiva clássica, nervo auditivo, gânglio espiral, fibras do nervo auditivo para o núcleo coclear ventral, que vai para o complexo olivar superior, leminisco lateral, colículo inferior, corpo geniculado medial e córtex auditivo. Na via auditiva reticular, as fibras que vêm do núcleo coclear dorsal dirigem-se para o lado oposto, fazendo sinapse no núcleo do leminisco lateral, do leminisco lateral para o colículo inferior, corpo geniculado medial até o córtex auditivo. Aqui, então, a representação das duas vias auditivas, a via auditiva primária ou clássica do núcleo coclear ventral e a via auditiva reticular do núcleo coclear dorsal. Os neurônios da via auditiva clássica só respondem ao som. Os neurônios da via reticular respondem ao som e a outras modalidades sensoriais, como o toque ou a luz, e alguns pacientes podem perceber sons quando estimulados na pele, por exemplo. Outra característica bastante interessante é que as vias auditivas clássicas, os neurônios no núcleo ventral do tálamo projetam neurônios para o córtex auditivo primário. E na via auditiva reticular, os neurônios do núcleo dorsal do tálamo projetam as fibras para o córtex auditivo secundário e de associação, sem passar pelo córtex auditivo primário. E isso tem uma importância grande na gênese e manutenção de zumbidos, por exemplo. Nessa imagem, temos a integração comportamental da informação auditiva, unindo aqui, então, as duas vias, a via auditiva clássica com a via reticular. Então, da cóclea partem as fibras que vão formar o nervo auditivo. As fibras do nervo auditivo que vão para o núcleo coclear ventral vão se ligar ao complexo olivar superior direito e esquerdo, daqui para o colículo inferior, onde vão partir fibras que vão dar o reflexo de orientação, partem fibras para o tálamo ventral, que é a região do tálamo específico, e daqui as fibras partem para o córtex auditivo. Já as fibras do nervo auditivo que se ligam ao núcleo coclear dorsal vão dar origem à formação reticular. Então, a via reticular passa para o leminisco lateral, tálamo
dorsal, que é o tálamo não específico, projetando fibras para o córtex não específico, ou córtex de associação, sistema límbico e hipotálamo. E aí, por ação dessas duas vias, nós vamos ter discriminação, memorização, atenção, emoção, motivação, mais a ação do hipotálamo na produção de hormônios, reações neurovegetativas, reforçando emoções e motivações, e isso tudo vai nos dar a percepção consciente e a resposta motora voluntária. Aqui, então, nós temos um pequeno resumo das vias auditivas, mostrando a cóclea, nervo auditivo, partindo fibras para os núcleos cocleares ventral, dorsal. Aqui, o complexo olivar superior, lateral, medial, leminisco lateral, colículo inferior, corpo geniculado medial e córtex auditivo. Nessa imagem, a gente tem uma representação diferente dos fenômenos por que passa a audição até o nosso córtex auditivo. Começando, então, pelos fenômenos mecânicos, que é a transmissão da onda sonora, a orelha externa, orelha média, movimentação dos líquidos labirínticos, que são as ondas viajantes, ou ondas de propagação perilinfática, estimulando aqui as células ciliadas externas e internas. Isso vai dar origem aos fenômenos bioelétricos endococleares, que vai resultar nos potenciais endococleares. E isso vai dar origem ao nascimento e propagação do estímulo nervoso auditivo. Então, aqui a formação dos potenciais, indo através do nervo que vai formar o gânglio espiral, o nervo auditivo, chegando aos núcleos cocleares. Nos núcleos cocleares, até o corpo geniculado, nós temos as modificações fisiológicas do estímulo nervoso. E do corpo geniculado medial até o córtex auditivo é onde irão ocorrer a integração dos fenômenos psicossensoriais da audição. Em todos os sistemas sensoriais, uma parte importante do código neural é determinada pela localização em que o órgão sensorial é estimulado. Na orelha, o mundo acústico é codificado por uma única representação dimensional de frequência. Esse mapa de frequência é então projetado para o cérebro, que executa a incrível tarefa de reconstruir o som original em um mundo acústico tridimensional. Então, há partes do cérebro que contêm verdadeira representação tridimensional do mundo exterior. Isso quer dizer que um som atrás de você excita as células nervosas em uma localização específica, enquanto outro som ao seu lado excitam células nervosas em uma outra localização espacial precisa. A análise da fala acontece em regiões altamente desenvolvidas do cérebro e que só são encontradas no homem. A maquinaria surpreendente que realiza a reconstrução do mundo acústico confia nas estruturas delicadas da orelha interna, que desconstrói os sons originais. Vias auditivas descendentes. Temos as vias corticais para o corpo geniculado medial, que são projeções do córtex auditivo, bilaterais e simétricas às projeções tálamo-corticais ascendentes, sugerindo aqui um arco tálamo-cortical. As vias corticais para o colículo inferior, que são projeções diretas do córtex auditivo, bilaterais e assimétricas. Vias provenientes do complexo olivar superior, compostos pelos fascículos colículo coclear e tecto pontino. E, por último, as vias olivo-cocleares,
que apresentam dois tipos de inervação eferente. Inervação eferente da região medial do complexo olivar superior para as células ciliadas externas e a inervação eferente da região lateral do complexo olivar superior, de projeção essencialmente ipsilateral para o gânglio espiral. Regeneração. Os problemas de reorganizar. As células ciliadas do órgão de corte nascem durante os primeiros 3 meses de desenvolvimento fetal, e elas se assemelham aos neurônios porque ela tem que durar por toda a vida. E, ao contrário das células que compõem nosso fígado, coração, rim, as células ciliadas do órgão de corte e os neurônios não se substituem. E por uma razão, elas não se substituem pelo número de contatos que elas mantêm com outros neurônios. Durante o desenvolvimento embrionário, neurônios e células ciliadas estabelecem contatos com muitos outros neurônios com os quais elas se comunicam. O processo que controla a formação de contatos parece ser genético e competitivo. São estabelecidos, então, muitos contatos. Aquelas conexões corretas que beneficiam o cérebro tendem a sobreviver e se sofisticar. Aquelas conexões que foram impróprias ou ao acaso tendem a desaparecer. Então, se uma nova célula ciliada fosse implantada em uma orelha de adulto, ela teria que ser refeita a míriade de fibras que a conectam com o cérebro. A organização precisa do órgão de corte, então, ainda pesa como obstáculo para a regeneração das células ciliadas. De qualquer maneira, pesquisadores estão fazendo progresso nas áreas de terapia gênica e com células-tronco que podem, eventualmente, permitir a regeneração de tais células. Só para citar aqui, então, 2 exemplos. O primeiro é um gene de mamífero, o gene RB1, que é capaz de agir como um interruptor molecular, bloqueando o crescimento de novas células ciliadas da cóclea em adultos. Talvez a atuação nesse gene possa permitir o crescimento de novas células ciliadas, abrindo aí uma nova porta na regeneração celular. Um outro exemplo é o inibidor do ciclo celular P27-KIP1, que também induz a regeneração de células ciliadas da cóclea em camundongos, mostrando aqui que existem outros caminhos que podemos tentar para melhorar ou recuperar as células ciliadas do ser humano. Deixo aqui o meu e-mail para críticas e sugestões e até a nossa próxima aula. Abraços, obrigado.